O Observatório da Imprensa está de volta no programa de hoje, a cobertura da imprensa sobre os constantes atos ilícitos ou impróprios sem punição no Brasil. Miguel Reale Júnior, a imprensa seria o único antídoto a essa lassidão com relação os erros éticos ou deontológicos que se cometem aqui no país? Ou haveria outros recursos para mobilizar a sociedade pela ética? Como é que se poderia fazer isso? Diniz, eu acredito que nós estamos vivendo um período em que há uma renúncia da sociedade civil de participação política. O Chico Whittaker e eu participamos de um momento, de um movimento chamado da indignação à ação, que visava estabelecer uma mobilização social em favor da apuração, especialmente dos fatos relacionados ao mensalão. Várias entidades integraram esse movimento, especialmente de cunho jurídico, desde entidades de magistrados, do Ministério Público, da advocacia, mas não houve a capacidade de mobilização pública do povo e mesmo mobilização de importantes lideranças políticas. Portanto, se as lideranças políticas que tiverem sinceridade e entidades da sociedade civil se engajarem na apuração, é possível se criar e especialmente hoje através das redes sociais, se criar um caldo de cultura suficiente para que essa indignação se faça presente, efetiva. Nós temos um grande ato, desde os caras pintadas do Collor até hoje, com todos os escândalos que ocorreram no Brasil, dos anões do orçamento, até os recentes acontecimentos de Palocci e tal, não houve mobilização, não houve sensibilização da sociedade. A sociedade civil está indiferente ao processo político. É necessário que não só a imprensa, mas entidades de responsabilidade e que têm respeitabilidade no meio da sociedade se mobilizem para criar um movimento efetivo. A Ficha Limpa já foi um exemplo positivo daquilo que pode ser feito. Ao lado disso, outros movimentos devem ocorrer para se criar um caldo de cultura necessário para enfrentar o mal da corrupção e da permissividade na utilização dos bens públicos. Renato Lessa, tem aqui um telespectador de Juiz de Fora, Minas Gerais, Armando Gabriel, pergunta: existiria alguma forma de tornar moralidade e ética valores menos subjetivos num país com grande pluralidade cultural como o Brasil? A pergunta do Armando Gabriel é excelente, né? Porque, primeiro, a dimensão da pluralidade brasileira, a variedade cultural, diferentes códigos de referência moral, mas isso não impede a existência de convergências, né? A universalização de algumas crenças, de algumas referências que podem progressivamente se tornarem até mesmo consensuais. E há duas maneiras de fazer isso. Primeiro, a recepção de certos consensos morais por parte do direito, né? O direito é afetado pela moralidade. Quer dizer, certas questões que são intoleráveis do ponto de vista moral, com alguma frequência, acabam recebendo, né, amparo e acolhimento na dimensão legal do país. Quer dizer, a recente decisão do Supremo com relação ao casamento, o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo, entre homossexuais, é o quê? O recolhimento de uma certa convergência moral diante do caráter intolerável que é discriminar pessoas que têm esse tipo de opção. Então, uma maneira, portanto, de tornar valores morais objetivos é a sua inscrição no Código Legal. Outra maneira, né, e essa realmente é o que nos falta, e acho que parte disso esteve presente na observação feita pelo ministro Reale, quer dizer, é a ausência, uma certa rarefação da sociedade civil brasileira, né, na direção de certas posturas, né, diante de valores morais. Quer dizer, e aí isso tem a ver com a relevância que a imprensa pode ter nesse processo, né? Porque, evidentemente, que a imprensa tem um papel importante, a capacidade que ela tem de levantamento, de apuração, enfim, de pôr o tema, trazer o tema público, mas devemos levar em conta o seguinte: primeiro, temos muito pouca imprensa no país. Quer dizer, as cidades importantes no Brasil reduzidas a um jornal apenas, caso específico do Rio de Janeiro. O número de leitores de jornal no Brasil ainda é muito pequeno. Jornais, mas já... Quer dizer,
jornais, quer dizer, com capacidade investigativa grande, né? Quer dizer, nesse sentido. Mesmo São Paulo também tem menos imprensa do que poderia ter, dada a riqueza cultural e a importância política que São Paulo tem. A quantidade de leitores brasileiros ainda é menor do que outras sociedades, quer dizer, nas quais a imprensa tem centralidade muito grande. Então, se a imprensa é importante, quer dizer, há uma dimensão que é fundamental, que é a capacidade de auto-organização da sociedade com relação a essas coisas. Quer dizer, eu acho que esse é um ponto que nós deveríamos considerar e atacar. Deixa eu eu pegar aqui o Francisco Whittaker, que é justamente o sucesso, quer dizer, um contraponto disso que nós estamos falando, foi o sucesso da lei da ficha limpa, que começou de baixo para... Foi uma coisa extraordinária, nós tratamos do assunto aqui em diversos programas, mas, sobretudo, foi uma coisa de baixo para cima que atropelou, inclusive, a própria imprensa. A imprensa não estava preparada para se surpreender com essa aceitação. Qual é a lição que se pode tirar da lei da ficha limpa? Olha, nesse sentido, essa lei dá boas lições para a imprensa. Objetivamente, nós que estávamos envolvidos naquele processo, tentando colher assinaturas durante 1 ano e meio, na verdade, e o mesmo processo aconteceu na outra lei de iniciativa popular, 10 anos atrás, que é a lei contra a corrupção eleitoral, compra de votos. Quer dizer, no começo da nossa atividade, as pessoas diziam, ótimo que vocês façam isso, e uma boa parte dizia, não adianta, isso não vai passar, essa lei não vai ser aprovada. Agora, quem dizia isso era também a imprensa. A imprensa, no caso da ficha limpa, foi inacreditável a quantidade de vezes em que a imprensa atuou muito mais para nos desanimar que para nos animar. Esse que eu acho que é o passo a ser dado. Quer dizer, nós tínhamos que provar para a imprensa também que valia a pena aquele esforço, que nós precisávamos levar aquele 1.300.000 assinaturas, depois precisávamos lá no Congresso batalhar junto aos deputados e fazer mais pressão, todos os tipos de pressão. A imprensa passou para o nosso lado quase que no final. Enquanto isso, ela praticamente, quando, por exemplo, havia, como há naturalmente, manobras no parlamento para que a lei fique numa gaveta ou fique em outro lugar, vinha imediatamente a notícia, morreu. Lei da ficha limpa foi para a gaveta. Agora mesmo, com as decisões do Supremo, quantas vezes não saiu na imprensa, acabou. A lei da ficha limpa não funcionou. Não, quando ela vai valer em 2012 plenamente. Agora, quem é que está noticiando isso? Então, eu acho que existe um certo pessimismo por parte da imprensa nessas atividades de natureza social que precisaria ser revisto. Ela precisaria estar, digamos, do nosso lado. Ela precisaria estar nos animando. Porque para as pessoas que vão colher assinatura, que vão fazer pressão, que vão fazer comício, que vão fazer tudo isso, é muito importante que sejamos estimulados, que possamos, seja dito para nós, continuem, vão em frente. E não adianta, não vai acontecer nada. Esse dado, para mim, foi uma grande lição que eu tirei do papel da imprensa. Ajudou muito a partir de um certo momento. Durante um bom período de tempo, foi uma tragédia, que ela estava muito mais na linha de nos desanimar, nos desestimular, do que nos animar. Professor Miguel Reale Júnior, tem aqui uma questão que é suscitada, inclusive, pela atualidade internacional. A Grécia está à beira de um colapso, né? Mas foi na Grécia que, o berço da civilização, começaram a surgir os debates éticos, na Aristóteles, na ética de Aristóteles, né? Que depois de influenciou tanto a cultura ocidental, depois Spinoza, que a ética é um problema irresolvido, não é? Professor Miguel Reale. Ele diria o seguinte, a questão da moralidade, ela se aproxima, sem dúvida nenhuma, muito do direito. Existem, evidentemente, distinções, existem campos específicos, mas, especialmente através da exigência de correção, de honestidade na condução da coisa pública, há uma aproximação entre o direito e a moral. E isso está espelhado na lei de probidade administrativa, isso está espelhado no Código de Conduta da Auto-Administração. Eu participei da Comissão de Ética da República e da elaboração deste código. Ou seja, há uma série de medidas legais de cunho estritamente ético, que visam eliminar o conflito de interesses, que visam eliminar qualquer possibilidade mínima que seja de vantagem a partir do cargo que se tem. Mas eu lhe diria que
o grande malefício que existe na vida política brasileira é o processo eleitoral. Eu creio que enquanto não resolvermos o problema do processo eleitoral, do sistema eleitoral, nós não vamos tocar no ponto certo. Por que é que o político brasileiro, seja o vereador, seja o prefeito, seja o deputado, acaba sempre se imiscuindo em atitudes desonestas? Porque ele precisa compensar aqueles que o elegeram, lhe dando meios para que a eleição fosse viável. Ou seja, enquanto o sistema eleitoral for esse sistema proporcional, e que o que importa efetivamente é ter dinheiro para comprar votos, e votos que ele compra através dos cabos eleitorais, e isso não é controlável, nós vamos ter políticos sempre voltados para a obtenção de vantagem. Esse é um problema básico, não adianta. Pequenas prefeituras têm lá os vereadores corruptos que têm do prefeito 2 cargos em comissão para indicar quem eles quiserem, para não trabalhar e o vereador fica com 70% da remuneração desses cargos em comissão. Isso está espalhado pelo Brasil. Então, enquanto houver esse sistema eleitoral corrupto, nós não vamos ter políticos com a intenção boa de produzir bens para a população. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos já.